Viajar. Escolher o destino, calcular os gastos, preparar as malas. Tão importante quanto isso é tomar alguns cuidados com a saúde antes do embarque. No programa de hoje, você vai saber por que é aconselhável procurar um médico, fazer exames preventivos e tomar algumas vacinas antes de ir ao exterior. E ainda nesta edição, a agenda cultural e o depoimento de uma estudante que morou na Alemanha. Meningite, dengue, febre amarela. Riscos que podem afetar o viajante. Mas outros tipos de doenças, como as sexualmente transmissíveis e as causadas pela água e por alimentos, também podem ameaçar a saúde de quem viaja. Saiba agora como se prevenir. A mineira Renata Zago está de malas prontas para a Austrália. É a primeira vez que ela sai do Brasil. Para fazer uma viagem segura e evitar imprevistos, Renata tomou alguns cuidados com a saúde antes de embarcar. Eu fui em médicos particulares e fiz um check-up, assim, para eu mesmo estar segura de estar indo com tudo certo. Eu fiz exame geral de sangue para ver tudo. Procurar um médico por conta própria, como fez Renata, é o recomendado por esta médica infectologista. O viajante ele precisa entender que quando ele viaja, ele vai se submeter a uma série de riscos e ele também pode representar um risco para outras populações que ele vai conviver. Caso o viajante tenha alguma doença crônica, o cuidado deve ser redobrado. Ele deve procurar o aconselhamento médico para ver como é que estão essas doenças, se estão equilibradas, que medicamentos ele precisa levar, de preferência sempre com a receita agregada e até uma declaração do próprio médico do que ele tem. Algumas pessoas chegam até, levam a própria declaração já convertida na língua do país de destino. Para evitar transtornos, é aconselhável também que o viajante se informe sobre as condições de saúde do país para onde vai. Saber se há epidemias ou endemias e as formas adequadas para enfrentar essas situações. Por exemplo, a Europa hoje, desde 2011, está com surtos de sarampo. 2011 foram 25 mil casos e este ano já foram 7 mil casos. E sarampo em adulto é grave. Gera internação, gera problemas respiratórios, gera unidade de terapia intensiva. Então, para esses países, precisa de fazer a tríplice viral. No site da Organização Mundial da Saúde, é possível verificar as áreas com maiores riscos de doenças em todo o mundo. A hepatite A tem grande incidência na América Central e do Sul, África, Ásia, Oriente Médio e Leste Europeu. Cenário parecido com a hepatite B. Já a meningite está presente com maior incidência em alguns países da África, como Sudão do Sul e Guiné-Bissau. A dengue está em boa parte da América do Sul e Central, e em países da África e da Ásia. E quem vai para alguns países da América do Sul, como Bolívia, Suriname e Guiana, além de vários países africanos, precisa se prevenir contra a febre amarela. O viajante deve estar atento também a outros tipos de doenças. Doenças sexualmente transmissíveis. A característica dos viajantes, na sua maioria, não são famílias, são indivíduos sozinhos, principalmente sexo masculino, ou heterossexuais e homossexuais, que viajam e às vezes têm atividade sexual sem prevenção, né? E eles adquirem doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, gonorreia, HIV agudo e outras doenças. E para sua temporada no exterior, sair conforme o planejado, também vale pesquisar sobre o clima do local de destino. Foi o que fez a Renata. E um dos motivos de eu ter escolhido a Austrália foi mais pelo clima. Porque eu poderia ter escolhido a Inglaterra, Canadá, e eu estou fugindo de frio. Eu prefiro estar num lugar parecido com o Brasil, assim. O paciente portador de doença respiratória, um enfisematoso, um bronquítico, um alérgico, ele vai ter muita dificuldade em locais de alta altitude, por exemplo. Ele vai ter dificuldades em locais de muito frio ou de muito quente, ou de baixa umidade. E já no país de destino, na hora de passear e experimentar as comidas locais, o viajante também deve tomar alguns cuidados. As doenças mais comuns, além das doenças infecciosas, elas são muito relacionadas aqui, água e alimentos. Diarreia é a primeira causa. Lavar a mão antes de alimentar, vou para o mercado, vou para um artesanato, pego um ônibus, pego um metrô, lavar a mão. É muita gente pegando
naqueles locais, naqueles transportes públicos. Você sabia que o viajante é obrigado a tomar algumas vacinas para entrar em determinados países? Confira na entrevista. Olá, eu converso agora com Cristiano Greges, que é coordenador de saúde do viajante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ele vai dar algumas orientações para quem vai deixar o país a passeio ou para morar. Cristiano, eu começo essa nossa conversa te pedindo para explicar. Alguns países exigem do viajante o certificado internacional de vacinação ou profilaxia. O que é esse documento? Então, o Certificado Internacional de Vacinação é um documento que está previsto no Regulamento Sanitário Internacional, que é um acordo que os países firmaram, né, junto à Organização Mundial de Saúde, e lá eles definiram que, mediante uma análise do risco, né, mediante a verificação da situação epidemiológica do país, que esse país tem um risco de introduzir a febre amarela, de um viajante vir de um outro país com a doença e introduzir naquele país. Então, para evitar isso, a única forma é que esse viajante esteja vacinado, né? Estando vacinado, ele não vai pegar a doença e não vai levar para aquele país. Então, a medida que os países entenderam era que o viajante estivesse apresentando o certificado. E onde que o viajante pode retirá-lo? Aqui no Brasil? Ele pode usar o 0800 da Anvisa, está lá questionando a pessoa onde ele identifica esse serviço, ou está pesquisando na internet, no site anvisa.gov.br/viajante. Lá ele vai identificar os centros da Anvisa, que estão em portos e aeroportos e algumas passagens de fronteira, e também serviços municipais ou da rede estadual ou privada que estão credenciados para fazer esse tipo de atendimento. E para quem já está fora do país? Ela pode procurar um consulado, isso a Anvisa já acordou com o Ministério das Relações Exteriores, que enviou uma circular para todos os consulados do Brasil no exterior, procurar esse consulado, informar lá, apresentar que ela já tem a carteirinha de vacina ou que ela perdeu o certificado de vacina, que é outra situação, ela se identifica. O pessoal do consulado, então, nos passa os dados, né, por correio eletrônico, quem é essa pessoa, e nós vamos enviar para o consulado o certificado. E a exigência da vacina, claro, é de cada país, depende de cada país. Mas o que a Anvisa recomenda em relação à vacinação? Existe um prazo para que o viajante seja vacinado antes da viagem? Para a população em geral, né, a única vacina atualmente exigida que é prevista no Regulamento Sanitário Internacional para qualquer viagem que os países podem adotar é a vacinação contra a febre amarela. Ela não vai trazer a proteção no momento da viagem, então ela tem que ser feita 10 dias antes no mínimo, tá? E após 10 dias, ou no momento que ela faz a vacinação, ela pode estar fazendo o certificado, que ela vai atualmente vai ter uma validade por 10 anos. Outras vacinas são recomendadas e são importantes. O que o viajante deve fazer? Além da vacinação contra a febre amarela, que pode ser uma exigência, ele procure ver as outras vacinas que o Brasil já faz, que está lá na rede pública, gratuitamente ele pode procurar lá um postinho de saúde, levar essa carteirinha de vacinação e verificar se está tudo em dia. Ok, obrigada pela entrevista. Eu conversei com Cristiano Greges, coordenador de saúde do viajante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o site, para relembrar, é www.anvisa.gov.br/viajante. A estudante Marina Baldoni está morando em Boston, nos Estados Unidos. Antes de viajar, ela procurou um médico para consulta preventiva. E mesmo assim, teve alguns problemas no país norte-americano. Vamos ver o que ela diz. Oi, meu nome é Marina, eu sou de Brasília, estou morando agora em Boston, nos Estados Unidos, estou aqui há 2 meses. Bom, antes de vir para cá, eu fiz um check-up com a médica que me acompanhava no Brasil. Fiz exames de sangue para ver se estava tudo bem com a saúde. E ela me recomendou tomar algumas vitaminas para melhorar o meu sistema imunológico, já que logo eu vou enfrentar um inverno bastante rígido. Além de tomar essas vitaminas, eu tive que fazer também uma atualização do meu cartão de vacina, porque aqui no estado onde eu estou, em Massachusetts,
Era obrigatório, a universidade e o estado pediram isso. Eu tive que tomar uma vacina para meningite, que não faz parte do nosso plano normal de vacinação no Brasil, é um tipo de meningite que é mais comum por aqui. Mesmo tomando as precauções que eu tomei, tomando as vitaminas, eu acabei ficando gripada logo no primeiro dia de frio mais rígido, que fui diagnosticada com uma alergia, que também é bastante comum nessa época do ano, e a gente não sabia. Agora que é outono, né? E com a mudança forte de temperatura, de dia é muito quente, à noite a temperatura cai, é muito comum que tenha muito ácaro no ar, as plantas soltam substâncias e a população já está habituada. Assim, na farmácia você entra, tem vários remédios para alergia, porque todo mundo acaba desenvolvendo nessa época. No próximo bloco, a importância de ter um seguro-saúde. Não saia daí! Mesmo fazendo exames preventivos e tomando alguns cuidados com a saúde, todo mundo está sujeito a imprevistos. Por isso, a importância de um seguro-saúde. Veja mais detalhes na entrevista a seguir. Olá, eu converso agora com Daniel Sakamoto, responsável por uma agência de viagens aqui em Brasília e especialista em viagens para o exterior. Olá, Daniel. Queria começar esse nosso bate-papo falando sobre a importância de um brasileiro que está indo para o exterior fazer um seguro-saúde. Então, o seguro-saúde para o brasileiro que vai para o exterior, ele garante a parte de atendimento médico em caso de acidentes ou também enfermidades não pré-existentes. Ou seja, o brasileiro que está indo para o exterior que tiver qualquer tipo de problema nesse sentido, vai ter um atendimento tanto em rede pública quanto em rede privada no exterior. E esse tipo de serviço vai ser coberto pela seguradora contratada. Então é importante que todo brasileiro que vá para o exterior tenha consciência de que, para a garantia de um serviço de saúde enquanto estiver viajando, que tem um plano contratado aqui no Brasil antes de viajar. E o brasileiro que vai morar no exterior? É ideal que ele faça um seguro-viagem até que ele se adapte ao país, saiba como funciona o sistema de saúde lá. Como é que é isso? Qual que é a dica? A gente sempre recomenda que, pelo menos no período inicial, ele vá com um plano de saúde já contratado aqui do Brasil. É claro que o Brasil possui acordo com alguns países que o serviço público desses países pode atender o brasileiro em caso de qualquer tipo de problema. Mas da mesma forma que aqui no Brasil tem muitos brasileiros que, apesar de poder contar com a rede pública, optam por ter um plano de saúde privado, no exterior funciona da mesma maneira. Ter um plano privado garante melhor atendimento, melhor suporte e você não fica apenas restrito à rede de saúde pública de cada país. É importante pesquisar se o país para onde ele está indo morar, se tem uma parceria, um acordo internacional com o Brasil para esse atendimento médico. E o seguro-viagem, ele varia de acordo com o perfil do viajante, com a idade? Bom, existem vários planos e cada plano ele vai ter um valor variável de acordo com o que está coberto. Então, na verdade, existem planos a partir de $5 ao dia até $20 ao dia. Depende do que você quer colocar dentro da sua cobertura. E agora a gente vai ver um vídeo em que a gente mostra a história da dona Iracema Mendes Coelho, uma brasileira que estava passeando com amigas em Florença, na Itália, e sofreu um acidente vascular cerebral. Dona Iracema Mendes viajou para a Itália com 3 amigas. Visitaram as cidades de Veneza, Viena, Praga e Florença. Já completava 21 dias de passeio. Faltavam apenas 8 para voltarem ao Brasil. Foi quando, em um quarto de hotel em Florença, Dona Iracema precisou de atendimento médico e foi levada pelas amigas ao hospital. Eu fiquei internada 18 dias, sendo que 3 eu fiquei na semi-intensivo, na UTI. E a complicação foi que eu tive um neurisma cerebral e em seguida tive um AVC. O seguro-saúde feito por Dona Iracema antes de sair do Brasil custou R$ 208. Cobria tudo, desde remédios à internação. Fiz cateterismo, uma bateria de exame toda, aquela bateria de exame que faz para fazer esse tipo de tratamento. E fiquei lá internada o tempo que foi possível para sarar. Mesmo após receber alta do hospital, Dona Iracema teve todo o apoio do seguro. E aí o meu filho saiu daqui do Brasil, foi para a Itália para ficar comigo. Quando eu tive alta, o médico falou o seguinte: entra em contato com o seguro e as exigências são essas. Só sai daqui para ir embora. Então, teria que ter cadeira de rodas, teria que
ser primeira classe e teria que em qualquer lugar que eu chegasse até em casa, não poderia andar, teria que ser tudo em cadeira de roda. E foi coberto isso, tudo de acordo com o seguro. Daniel, então como a gente viu aí no vídeo, a dona Iracema teve o acompanhamento do filho que viajou com as despesas pagas pelo seguro saúde. Como é que funciona? Todo seguro saúde garante isso ou não? Então, é por isso que é muito importante você saber antecipadamente quais são as coberturas do seguro que você contratou. Muitos seguros oferecem essa condição de o traslado de um familiar do Brasil para o exterior para o acompanhamento de quem está passando mal, quem tem algum problema, desde que seja comprovado que ele vai precisar ficar internado lá. Então, assim, nem todo seguro cobre esse tipo de situação, mas a grande maioria deles cobre e tem limitações de quantidade de dias, de valores por dia, e por isso que é importante você, antes de sair do Brasil, saber se o seguro que você contratou tem isso. Você sabia que em alguns países o viajante brasileiro pode usar a rede pública de saúde? Confira que países são esses e como utilizar o benefício. O Certificado de Direito à Assistência Médica garante que o brasileiro possa utilizar a rede pública de saúde de 3 países. São eles: Cabo Verde, Itália e Portugal. O certificado é emitido pelo Ministério da Saúde do Brasil. Para ser beneficiado, o viajante precisa ser segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O benefício é extensivo aos dependentes do viajante. Para mais informações sobre documentos exigidos para a emissão do certificado, acesse sna.saude.gov.br/CDAM. E quem também enviou um vídeo para a gente foi a carioca Camila Marchetti, que acabou de se mudar para a França. Oi, meu nome é Camila, eu sou do Rio, eu tenho 29 anos. Eu vou fazer meu 2º ano de mestrado numa cidade que se chama Grenoble. E antes disso eu morei 1 ano na Austrália, primeiro em Perth e depois em Sydney. Com relação à questão de saúde, a Austrália é um país bastante rígido para todos os visitantes que entram no país. Para brasileiro, um dos requisitos que eles pedem fundamental é um certificado de que você tomou a vacina de febre amarela. Sem isso você não entra no país. Antes também de eu ir para a Austrália, o que eu me preparei foi que eu já imaginava que eu ia viajar pelo Sudeste Asiático, então nesse sentido eu tive que achei melhor tomar outras vacinas contra o tétano, hepatite. Então, meio que para me prevenir de qualquer tipo de incidente, porque acontece. Daqui a pouco, a agenda cultural e o depoimento de uma brasileira que morou na Alemanha. Voltamos já! A estudante Ana Paula Lisboa fez intercâmbio na Alemanha. Agora, no quadro Viajantes, ela conta como foi essa experiência. Eu sou Ana Paula Lisboa, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de jornalismo e em outubro de 2011 eu fui morar na Alemanha, eu fui fazer um intercâmbio acadêmico, eu fiquei lá por 6 meses. Então eu fiz um semestre do meu curso de jornalismo lá, foi um convênio com a Universidade de Brasília e eu estudei na Universidade de Gießen. É uma pequena cidade perto de Frankfurt. A minha maior dificuldade de adaptação foi a língua, porque eu fui sem falar nenhuma palavra de alemão. Chegando lá eu fui começar a aprender. Mas então eu tive dificuldade para fazer compras, para andar no transporte público, ônibus, trem. Então eu tive algumas dificuldades, mas com o tempo eu fui pegando a língua, você morando lá você pega mais rápido e eu comecei a me virar depois no final, mais pro meio do intercâmbio. Durante a semana, de terça a quinta, eu tinha aula o dia inteiro. E inclusive à noite que eu tinha aula de alemão. Mas segunda e sexta eu deixei esses dias sem aula, sem curso, sem nada, para eu poder viajar. Então eu fazia viagens longas no fim de semana para outros países. Então eu conheci muitos lugares lá na Europa.
E assim, normalmente eu almoçava na universidade, eu fazia comida na própria residência universitária, eu tive que aprender a me virar por lá. Os brasileiros são prestativos, mas normalmente eles te ajudam quando você pede. Os alemães não, eles te oferecem ajuda. Às vezes eu estava perdido no meio da rua, as pessoas me abordavam, me davam carona, me levavam, me ajudavam a chegar onde estava precisando. Se eu estava com uma mala pesada, a pessoa se oferecia para carregar para mim, então realmente eles eram muito prestativos. Assim, eles são um povo estressado, né, trabalhadores, mas eles são muito diretos, mas são pessoas muito prestativas. Então, em primeiro lugar, eu me apaixonei pela Alemanha, então eu continuo estudando alemão. Meu sonho é voltar e fazer um mestrado, fazer algum outro curso por lá ainda. E de experiência pessoal eu ganhei independência, amadurecimento, iniciativa para resolver os problemas, então isso me ajuda tanto na vida pessoal, acadêmica, profissional. Então eu sou uma pessoa muito mais independente, que segura de si mesma, então foi um crescimento muito bom. E por último, ficou a saudade do Brasil. Então hoje eu valorizo muito mais o país onde eu vivo, a minha família, a culinária local, coisas que eu nem sentia falta, que aprendi a valorizar mais por ter ido lá fora. E chegou a hora da Agenda Cultural. Música e arte para você brasileiro que mora no exterior. Grupo Corpo em Moscou. A dança contemporânea brasileira está representada no Festival Internacional de Dança Contemporânea Dance Inversion, que começa no dia 16 de outubro em Moscou, na Rússia. A atração que abre a programação, que vai até novembro, é o Grupo Corpo, companhia de dança mineira fundada em 1975. O grupo apresenta até o dia 18 de outubro 2 espetáculos. Parabelo, criado em 1997 pelo coreógrafo Rodrigo Pederneiras e com trilha sonora original de Tom Zé e Zé Miguel Wisnik. E Sem Mim, criada em 2011 a partir de canções portuguesas do século XIII. Grupo Corpo, no Festival Internacional de Dança Contemporânea Dance Inversion, em Moscou, na Rússia, até o dia 18 de outubro. Fique ligado! A baiana Nádia Schwab mora na Arábia Saudita há 3 anos. Ela enviou um vídeo à TV Brasil Internacional e conta curiosidades do país. Sou Nádia Schwab, baiana, advogada. Deixei o Brasil há 11 anos e fui morar nos Estados Unidos, onde conheci o meu esposo e com ele construí uma linda família com 2 filhos. Atualmente vivemos na Arábia Saudita há 3 anos. Compartilhando um pouco com vocês sobre a Arábia Saudita, nossa vivência inicial aqui foi engraçada. Ainda no aeroporto de Dammam, quando chegamos, achamos tudo muito estranho. Todo mundo muito coberto. No início parecia ter férias, mas depois caiu a ficha. Afinal, uma baiana legítima, de carioca para norte-americana, agora na Arábia Saudita, dá para acreditar? Aqui não é permitido que a mulher dirija. Devido a isso, a empresa em que meu marido trabalha, a Aramco, disponibiliza um ônibus para que nós mulheres possamos ir ao shopping fazer uma das coisas que mais curtimos. Compra no shopping aqui é uma loucura. Todos os dias, os sauditas fazem 6 orações. E em cada oração, o país para. Nada funciona. Então imagine a correria nas lojas, pois todas elas se fecham no momento das orações. Todas as mulheres aqui devem andar cobertas com abaia, uma veste feminina que cobre todo o corpo. Se não usarmos, podemos ser punidas ou até presas. Para as muçulmanas, é necessário também usar a burca, que cobre os cabelos e os olhos. Eu e minha família moramos em um compound, ou seja, um condomínio fechado, onde temos mais liberdade em relação à restrição dos árabes, o que minimiza a nossa saudade. Dentro dele há aproximadamente 3.000 habitantes de todo o mundo. E todo ano, em comemoração a isso, acontece um evento, o Dia Internacional, onde ocorre um desfile com um grupo de cada país aqui representado. Ano passado, nosso grupo do Brasil usou o tema da Copa para nos representar. Um pequeno grupo de verde e amarelo abrilhantou esse condomínio, foi tudo muito lindo. O Brasil é o país do futebol e todos os reconhecem. Enfim, é para mim uma delícia compartilhar um pouco da minha vida mundo afora,
o cultivo de novas amizades, o desvario vivenciando no luxo árabe, lugares paradisíacos, visitados e paralelo a isto, está sempre grudado a meu marido e filhos na vida cotidiana da mulher moderna. Demonstro tudo isso no meu blog, o nadiaschuabe.com. E você, gostou do vídeo da Nádia? Quer mostrar também uma curiosidade do país onde mora? Grave um vídeo de até 2 minutos de duração em que você conta e mostra imagens de um lugar ou um fato interessante. Envie o vídeo para o e-mail brasileiros@ebc.com.br. Curta nossa página no Facebook. E chegou ao fim mais uma edição do programa Brasileiros no Mundo. Esta é uma produção da TV Brasil Internacional. O Brasil onde você estiver. Voltamos na próxima semana. Até lá!